Meus irmãos, bom dia, graça e paz, tudo bem? Espero que os irmãos estejam muito bem. Em primeiro lugar, quero pedir perdão por ontem, né? Ontem a gente foi para a igreja, eu tinha uma reunião antes, depois fui participar com os irmãos e acabei aí não gravando o devocional de ontem. Me perdoe, foi tão somente uma falha minha mesmo. O dia passou e chegou em casa, fomos resolver algumas coisas ainda para a noite. Me perdoe, mas hoje nós estamos aqui e vamos falar sobre o capítulo 41. E o capítulo 41 é um capítulo muito gostoso de ler. É um capítulo que a gente precisa ler ele com o nosso coração cheio de expectativa, cheio de fé, cheio de confiança, crendo no Senhor, crendo no poder. Por quê? Porque fala de um Deus todo-poderoso. O 40 já vem falando sobre isso, né? Desse Deus que criou todas as coisas, desse Deus que cuida tudo ali, né? Com a concha da sua mão. Então nós vemos essa grandeza, falando dessa grandeza de Deus. E é lindo, maravilhoso a gente pensar em toda essa grandeza de Deus. Esse Deus que fez todas as coisas com o agir da tua mão, com o falar da sua boca, mas um Deus que disse que nos ama, um Deus que diz que cuida de nós, que sempre estaria conosco. Veja comigo no capítulo 41, né, que é o nosso capítulo de hoje, e o versículo 10. Olha só o que diz o versículo 10. Não temas, não temas. É isso que diz o seu versículo 10? Mas ele diz não temas por quê? Aí ele continua, porque eu sou contigo. Não te assombres, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Ele diz, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que palavra, né, meus irmãos? Eu creio que a gente precisava fazer um quadro e colocar assim sempre, para que a primeira coisa quando levantássemos, ler essas palavras, de saber que temos um Deus todo-poderoso, um Deus grande, um Deus maravilhoso e que diz isso para nós. Fala para não temermos, não temas, porque Ele é conosco, né? Não te assombre, não te assuste. A gente sabe que às vezes acontece situação que no primeiro momento a gente leva aquele susto, né? Mas ele diz, não te assombre, não permaneça assustado, por quê? Porque eu sou o teu Deus. Ele diz, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E olha o que diz também o versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não te traz aquela visão? Para mim me traz a visão dos meus filhos, de quando eles estão de repente, hoje um pouquinho maior, mas ainda em alguns momentos, que estão com medo de alguma coisa, naquela rua muito movimentada, mas a gente precisa atravessar, a gente fala, pega aqui na minha mão. Às vezes ali na frente da igreja, né, a gente deixa o carro lá de cima e vai atravessando, a gente fala, pega na minha mão aqui. Eles pegam e a hora que a gente fala, vamos atravessar, eles vão, porque eles confiam. Então, quando pegamos na mão deles, e eu vejo essa mesma cena. De repente, a gente com um momento difícil, com um momento complicado, seja na vida financeira, seja de enfermidade, de relacionamento, emocional, qualquer tipo de situação, né? Uma cirurgia que está para vir, um familiar que está com algum problema, o Senhor diz, não temas. O Senhor diz, não temas. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus. Te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos ajuda. E lendo esse texto, né, ouvindo algumas coisas sobre esse texto, eu lembro de uma canção que a minha avó cantava. Minha avó hoje já está com o Senhor há alguns anos, já há bastante anos, e ela cantava, né, segura na mão de Deus e vai. Né, se as águas do mar da vida tentarem ou quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. E repetia, né? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. Por quê? Porque ela te sustentará. Não tenha medo, né? Não vou lembrar todo agora. Não tenha medo, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vá. E muitas vezes, irmãos, é o que resta fazer. É segurar na mão de Deus e continuar a nossa caminhada, porque o nosso Deus, Ele é conosco. Ele diz, não temas porque eu sou contigo. E eu creio que é isso que precisa estar no nosso coração. Diante dos problemas, diante das situações, diante de qualquer outra questão, nós possamos realmente segurar na mão de Deus e não parar.
e não parar e continuar a caminhada. Que Deus abençoe, um excelente dia, que Deus continue guardando a cada um no nome de Jesus.